O deputado Eduardo Bolsonaro, em vídeo divulgado por suas redes sociais, explica os pontos do PL da censura que cerceiam a liberdade dos cidadãos. Segundo o deputado, o PL 2630, aprovado pelo Senado, traz uma série de pontos que representam a total morte da liberdade de expressão. O deputado pede aos cidadãos que conversem com seus representantes para que o projeto da censura não seja aprovado na Câmara. Assista. Fala pessoal, vocês devem estar acompanhando a votação do projeto de lei da censura. O projeto de lei 2630, de autoria do senador Alessandro Vieira e relatoria do senador Ângelo Coronel, que é presidente da CPMI das fake news e que foi até a Rússia buscar inspiração para fazer essa lei, que trata de regulamentar a internet e expor alguns dados de WhatsApp, Telegram e aplicativos nesse sentido. Esse projeto de lei ele foi muito enxugado, mas o relatório aprovado pelo Senado, em que pese ter retirado a obrigatoriedade de todos os internautas, quando abrirem uma conta em um Facebook, Twitter ou WhatsApp, de terem de colocar ali os seus dados como CPF, isso foi retirado. Mas, se houver uma denúncia dizendo que o seu perfil é algum perfil divulgador de fake news e etc., você será obrigado a fornecer os seus dados para a plataforma, deixar disponível para as autoridades. Ou seja, mais uma brecha para você ser perseguido nas redes sociais. Outra novidade desse projeto é que mensagens encaminhadas para mais de 5 pessoas configura distribuição em massa. Ou seja, a plataforma, como por exemplo o WhatsApp, será obrigada a armazenar por 3 meses todas as pessoas que encaminhem para mais de 5 outras pessoas as mensagens. Ou seja, você poderá ser acusado de espalhar fake news mesmo se mandar para 5 pessoas uma notícia que você viu na internet ou um áudio que você mande para um parente seu. É o total esculacho com a liberdade de expressão. E mais do que isso, você vai ficar preocupado e receoso de fazer comunicação, ainda que com seus parentes, ainda que na sua intimidade, porque você sabe que vai estar suscetível a isso aí ser descoberto e ser trazido de alguma maneira a público, através de qualquer fator de investigação ou de vazamento de dados, enfim, é a perda da sua privacidade. Uma outra inovação desse projeto de lei, que se Deus quiser não será aprovado pela Câmara, é a obrigatoriedade de todas as plataformas de terem uma filial no Brasil. Isso pode parecer muito simples para um Google, Facebook, mas isso daí é mais uma burocracia que impede novas empresas de tentarem colocar adiante a sua plataforma. Ou seja, limita a concorrência. A gente está falando aqui de inovações como Parler, como Gabi e todas as outras que quase sempre nascem de maneira mais humilde, não nascem milionários. Então, é mais uma maneira de você cercear a possibilidade de que você, internauta, tenha outras plataformas de comunicação. Quando eles conseguirem concentrar em poucas plataformas, isso é mais fácil para o Estado controlar. O projeto de lei 2630 também prevê a criação de um conselho para tratar dessas questões de o que é, o que não é fake news e o que você pode ou não dizer nas redes sociais. Repara bem, um conselho que você sequer vai saber quem são os integrantes e são pessoas, membros, que não vão passar pelo crivo de uma eleição. Ainda que fosse, já seria errado, mas nas circunstâncias do projeto de lei, torna ainda mais temeroso. Repare, isso daí é a institucionalização de um órgão encarregado de censurar as redes sociais. Vamos dizer que você converse com a sua mãe dizendo que você é contra beleza? Se esse órgão entender que você está dessa maneira fazendo um discurso de ódio e você encaminhar essa mensagem para mais 5 pessoas, para o seu tio, para sua tia, para o seu primo e para os seus 2 irmãos, você poderá estar incluso dentro dessa ferramenta, dessa novidade, cometendo um crime de ódio, utilizando das redes sociais e se valendo de fake news. Já imaginou um negócio desse? E outra coisa, quando você for condenado, imagina as outras pessoas. Como que não ficarão com medo de ter a mesma conversa, ainda que no WhatsApp da vida, com seus familiares dentro da sua intimidade? Isso é a total morte da liberdade de expressão. Se esse projeto for aprovado, as plataformas, as redes sociais, serão obrigadas a coibir robôs e perfis falsos,
O que no primeiro momento você pode até achar positivo, mas vale lembrar que não existe qualquer critério para isso. E isso vai contra o Código Civil, que no artigo 19 protege o pseudônimo, ou seja, o apelido, tanto quanto o seu nome, desde que seja para atividades lícitas. Então não é ilícito você ter um apelido e um perfil na internet. Se a gente for resgatar a história do Brasil, a gente vai lembrar que isso também não é novidade. Por exemplo, Joaquim Nabuco, senador, líder da luta contra a escravidão, utilizava pseudônimos para escrever nos jornais da época, na carta dos leitores, críticas a fazendeiros que usavam mão de obra escrava. E aí, será que não é válido para atividades lícitas a gente continuar tendo esse tipo de proteção a pessoas que, se forem descobertas, vão tentar ali causar problemas no trabalho dela, tentar expor, enfim, destruir aquela crítica usando como base essa nova lei das fake news? Então, meus caros, finalizando, vale lembrar que para todos os crimes contra a honra, difamação, calúnia, injúria, que são, porventura, praticados na internet, já existe uma legislação prevendo tanto a indenização na esfera civil, quanto a criminalização na esfera penal. Então todos nós estamos protegidos. O que querem, na verdade, com essa lei é dar contornos de proteção a você, cidadão, para depois censurá-lo. Então, pela liberdade de expressão, eu votarei contra esse projeto de lei e oriento você a pressionar o seu deputado e também o seu senador para pressionar a votar contra e não permitir que a gente acabe com a liberdade de expressão na internet. Um abraço, fique com Deus. Meus amigos, tudo bem? Deputado federal Felipe Barros. Eu quero conversar com você um pouco sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela engloba alguns tipos de liberdade de expressão, algumas espécies. Eu estou me referindo, por exemplo, à liberdade de pensamento. Me refiro também à liberdade de manifestação, seja na internet ou pessoalmente. A própria liberdade de imprensa. A liberdade de expressão se refere também ao direito à reunião, à livre associação de pessoas. Tudo isso é englobado pela liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão nunca foi tão atacada no nosso país como nos últimos tempos. Nós tivemos ano passado a revista Cruzoé censurada, por exemplo, aqui no Congresso Nacional, a CPMI da censura, CPMI das fake news. E falando em Congresso Nacional, ontem foi um fatídico dia para os defensores da liberdade. Ontem o Senado Federal aprovou o projeto de lei 2630 de 2020, que ficou popularmente conhecido como o projeto das fake news, mas na prática é o projeto da censura. É o projeto que cria no Brasil um comitê da verdade, aquilo que pode ou não ser dito. É o projeto que quer censurar você que utiliza as mídias sociais. Enfim, é um lixo de um projeto. Estou aqui com ele, me dediquei lendo ele na tarde de hoje. É lamentável que o Senado Federal, inclusive, tenha aprovado um AI-5. Esse projeto é um AI-5, está censurando a população brasileira. Então, para combater, ou como uma das formas de combater essa violação à liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional, inclusive, estou aqui criando a Frente Parlamentar Mista, ou seja, que envolve deputados e senadores, em defesa da liberdade de expressão. O que nós queremos com essa frente parlamentar é unir todos os deputados e senadores que defendem a liberdade, que defendem a liberdade de expressão, que são contra este projeto que é abjeto. Inclusive, inúmeros espectros políticos têm se posicionado contra esse projeto. Pessoas da esquerda, pessoas da direita, de centro, enfim. Todos aqueles que defendem a liberdade de expressão estão aqui convidados para estar nessa frente parlamentar, que vai sim se posicionar contra as inúmeras violações da liberdade de expressão. Nós vamos trazer as redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram. Vamos mobilizar quem quer que seja, diversas pessoas no Brasil inteiro, para impedir que esse projeto vá adiante, que esse projeto seja aprovado. Se tiver que entrar na justiça, a gente entra na justiça pela frente parlamentar, porque isso tem mais peso. É uma frente parlamentar que está entrando na justiça. Portanto, para que essa frente seja criada, eu preciso de 198 apoiamentos de senadores e deputados. Então eu peço para você
me ajudar nessa missão. Eu já tenho compartilhado aqui, estou mandando para alguns deputados para eles assinarem. Como a gente está aqui fechado, não tem sessão presencial, só sessão no celular, sessão virtual. Então é o seguinte, os deputados e senadores precisam entrar no sistema da Câmara, digitar lá o código, que é o CD 2096 72 83 2500. E aí eles vão apoiar a criação dessa frente parlamentar. Então me ajude a cobrar o deputado e senador, aqueles que defendem a liberdade de expressão, aqueles que não querem uma censura no nosso país, que não querem uma ditadura no nosso país, para que eles possam nos ajudar na criação dessa frente parlamentar, que vai sim atuar. Não vai ser como muitas frentes aí que, enfim, não atuam muito. Essa vai ser ativa. Nós não vamos deixar que a censura, que o AI-5 seja instaurado no nosso país. Então me ajude aí pressionando o seu deputado, o seu senador, para que a gente consiga esse número de apoiamentos o quanto antes para a frente começar a funcionar. Um grande abraço, fiquem com Deus.